Olá, sejam muito bem-vindos à nossa nova aula de linguagens, certo? Então estamos aqui dando continuidade ao conteúdo da primeira aula, a gente vai dar a sequência, lembrando, gente, que é importante para que vocês tenham um melhor entendimento das aulas, sempre retomar a anterior. Mas, como eu sou uma pró muito da boazinha, todo início de aula eu vou dar uma relembrada, né, para que a gente não fique tão perdido assim. Mas é importante vocês terem o entendimento de que gramática, principalmente trabalhar com esses aspectos da linguagem, eles são assuntos sequenciais. Então é importante que vocês entendam o conteúdo anterior para que esse conteúdo, por exemplo, de hoje, ele se torne mais fácil para vocês entenderem, tá? Quando vocês me virem aqui olhando para baixo, é que eu tô com o notebook, tô aqui, né, com os meus papéis, com as provas do Enem, né, porque o nosso foco é Enem, então, obviamente, a gente precisa se pautar na prova, né, pra gente poder saber o que essa prova cobra da gente, né, como é que eu vou estudar, como é que eu vou entender a dinâmica das questões. Então, tudo isso a gente só pode fazer a partir do momento que a gente faz uma análise da prova. Essa é a forma mais assertiva para a gente poder estudar para o Enem ou para qualquer outro concurso público, certo? Então, se vocês me virem aqui olhando para baixo, já sabem que é isso. Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar de um assunto que é muito recorrente no Enem. Só para vocês perceberem, eu peguei as 3 últimas provas do Enem, né, 2025, 2024 e 2023, porque estamos aqui no ano de 2026, e em cada uma dessas provas a gente tem pelo menos uma questão desse conteúdo. Ou seja, uma questão que a gente acerta já é aí uma pontuação lá no cálculo do TRI, né? Então a gente quer sempre acertar. Então a gente vai falar hoje de elementos da comunicação e funções da linguagem. Lembrando que na aula anterior a gente já começou falando de linguagem, né? Então vamos relembrar um pouquinho do que a gente tratou na aula anterior. Bora lá? Então vamos lá. Na aula anterior, a gente deu início, né, a esse entendimento dessa noção aí de linguagem, de língua. Então a gente perpassou pelo entendimento de que o ser humano, ele é um ser o quê? Social, certo? Ou seja, o ser humano, por ser um ser social, ele precisa de quê? Ele precisa se comunicar com o mundo à sua volta, uma vez que ele é esse ser social, que ele precisa ali necessariamente conviver em sociedade. Então a gente sabe que o homem é um ser social, logo ele vai precisar interagir, se comunicar com o mundo à sua volta, e ele vai conseguir fazer isso a partir do momento que nós temos a capacidade humana de quê? Da linguagem. A gente não vai para a escola para aprender uma linguagem. Não, muito pelo contrário. É justamente o fato de nós termos essa capacidade aqui, ó, no nosso cérebro, a gente já nasce com, que a gente vai conseguir aprender formas de manifestar essa linguagem, formas de materializar, de concretizar essa linguagem. Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando o quê? A língua portuguesa. Então, é a forma que a linguagem tem aí de se concretizar nesse momento, utilizando o código o quê? Verbal ou não verbal? Verbal. Então, perceba que todo esse processo aí é importante, né, para que a gente culmine na aula de hoje, que é justamente sobre os elementos da comunicação. Ora, se a gente entende que esse homem, né, esse ser humano, quando eu falo de homem, eu não estou falando da distinção de gênero homem e mulher, estou falando de homem, né, como Homo sapiens. Então, quando a gente fala de homem, né, e a gente diz que esse homem ele precisa interagir com o mundo à sua volta, a gente vai precisar ter elementos que possibilitem, não é, que essa comunicação se estabeleça. Então, a gente tem aí, a partir desse entendimento, nós temos os elementos da comunicação. Então, para que a gente possa estabelecer, né, uma comunicação, para que a gente possa interagir, a gente precisa de elementos que favoreçam. Vou dar um exemplo aqui de nós, da nossa relação, né? Eu tô aqui, vocês estão aí. Se eu tivesse
utilizando um outro código, né? Eu estou utilizando aqui um código. Que código é esse? A língua portuguesa. Todo mundo aqui, né, espera-se que a gente saiba decodificar. Mas suponhamos que esse vídeo esteja na plataforma do YouTube. E aí um gringo lá, um alemão, que não sabe nada de português, clica aqui no meu vídeo e vai me ouvir falando. Ele vai entender alguma coisa? Ele não vai conseguir entender. Por quê? Às vezes não é porque o som não está chegando, não é porque a imagem está ruim, nada disso. Mas por conta do código linguístico diferente que ele não sabe, ele não vai conseguir entender a comunicação. A comunicação, infelizmente, não vai conseguir ser efetivada. Então, perceba que para que a gente possa estabelecer de fato um processo comunicativo, a gente vai precisar ter elementos que subsidiem esse processo comunicativo, certo? E quais são esses processos? Mas eu vou ler aqui o material só para que a gente possa definir corretamente, né, o que são elementos da comunicação. Bom, são elementos que vão constituir, né, a interação comunicativa, né, a interação verbal, né, justamente porque a comunicação ela vai necessitar desses elementos, né, pois esses elementos vão desempenhar uma função, cada um deles vai desempenhar uma função importante nesse processo de interatividade, beleza? Então vamos lá, vamos pensar aqui no nosso contexto, certo? Para que a gente possa estar aqui dialogando dessa forma, se comunicando, a gente tem 6 elementos basilares para sustentar esse nosso diálogo aqui. Como assim, Rebeca? Olha só. Primeiramente, eu vou ter o quê? Eu vou ter o emissor dessa mensagem, que no caso aqui é quem? Sou eu. Eu estou emitindo a mensagem. Bom, e se eu estou emitindo a mensagem, tudo bem que... Quem é que diz que de santo e de louco todo mundo tem um pouco? Tem alguém que fala isso, né? Que de santo e de louco todo mundo tem um pouco. Pronto. Eu tenho bastante de louca, inclusive. Entretanto, eu ainda não falo sozinha. Falo às vezes, mas não é o caso de agora. Eu tô aqui, né, como emissora, como um elemento da comunicação, e estou preocupada, eu estou aqui imaginando que tem aí um receptor para essa minha mensagem. Então já temos 2 elementos dessa comunicação. Então eu que sou emissora e você aí que não vai me deixar aqui sozinha como receptor dessa mensagem. Ora, se eu tenho você, obviamente eu preciso ter o quê? A mensagem. Que nesse nosso contexto é o quê? O conteúdo, né? O conteúdo da aula, ele vai ser a mensagem aqui que a gente está passando. Pronto. Mas para eu passar essa mensagem, eu preciso de quê? Eu preciso de um contexto. Olha aqui o contexto. Bom, por que a gente está trabalhando dessa forma? Por que a aula não é física, por exemplo? Porque no contexto ao qual eu fui chamada, fui convidada para participar, era esse contexto aí do mundo digital, em que eu precisaria ter ferramentas específicas para poder fazer esse processo que estamos fazendo. Então, vamos lá. Emissor, receptor, mensagem, contexto. Próximo ponto aqui é o quê? O canal. Olha, quando eu fui contratada, Rebeca, eu vou precisar que você grave aulas grave aulas, né, de um determinado conteúdo, papapá, e me deu toda a roteirização do que seria. Eu precisei pensar no quê? Precisei pensar no canal. Será que eu, Rebeca, tenho um canal para poder fazer isso? Nesse caso aqui, o meu canal é o quê? Meu canal, ou seja, o que é o canal? O canal é simplesmente o lugar pelo qual a mensagem passa. Bom, nesse caso eu preciso gravar no celular. Depois que eu gravo no celular, eu preciso fazer o download, botar na plataforma lá, né, na nuvem, para que baixe e todo o processo de edição aconteça. Então eu preciso de um canal para viabilizar literalmente o lugar por onde a mensagem vai passar. E por fim, né, para que de fato finde todo esse processo, o código. Eu preciso escolher um código no qual eu tenha certeza de que o meu receptor entenda. Não adianta eu estar falando aqui árabe, sendo que o meu público não é árabe, né? Vocês são aqui, né, cidadãos brasileiros ou não, né? Alguém que saiba, que tenha conhecimento do código que eu estou utilizando, que é a língua portuguesa, pronto, vai compreender esse conteúdo. Então perceba
que quando a gente fala de elementos da comunicação, né, basilares para que a gente possa manter ali uma comunicação efetiva, são 6. Emissor, receptor, mensagem, canal, código e o contexto. Por quê? Porque percebam, eu estou dando uma aula, por exemplo, agora, de elementos da comunicação e funções da linguagem, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Se eu estivesse ministrando esse mesmo conteúdo numa graduação, por exemplo, num curso de graduação, por exemplo, eu não estaria dando aula dessa forma, com essas nomenclaturas. Algumas sim, outras não, mas eu precisaria fazer o quê? Eu precisaria trazer os teóricos que criaram, né? Eu precisaria aqui trazer um referencial, um aporte teórico para respaldar toda a minha aula. Por que, Rebeca? Aqui a gente não precisa porque a gente é inferior? Não, porque qual é o contexto daqui? A gente está estudando para especificamente fazer uma prova, né, do Enem. E o Enem, ele não vai cobrar, ele não quer saber se você sabe quem foi o teórico que criou os elementos da comunicação. Entretanto, se eu fosse ministrar essa aula num curso de letras, onde eu estou preparando futuros profissionais, né, futuros professores de língua portuguesa, é importante que eles saibam isso, é importante que eles tenham esse arcabouço teórico, né? Por quê? Porque eles vão ministrar a aula. Eu sei. Uma vez que eu sei, eu faço as minhas escolhas. Aqui, obviamente, eu não vou precisar teorizar com vocês. Eu só vou poder filtrar e trazer para vocês o necessário, que é importante, objetivo e direto com o que vocês vão precisar recorrer para a prova. E vocês não vão querer saber de teórico nenhum, entende? Então, o contexto é extremamente importante para a gente adequar essa mensagem, para a gente levar em consideração o código, por exemplo, né? Então, a gente já sabe que a linguagem ela pode ser concretizada pelo código verbal, não verbal, híbrida ou mista, e que na verdade hoje ela já ultrapassou, né, essas 3 classificações com as multimodalidades da língua. Então, assim, todos esses elementos, eles precisam ali estar muito bem. Ah, Rebeca, mas eu não acho o canal importante. Acha. Sabe por quê? Porque se você tiver numa ligação, por exemplo, você tá ligando aí para alguém, né? E aí tá tudo certo, a pessoa tá lá, a mensagem você sabe qual é que vai passar, tá tudo direitinho. Aí você pergunta, pode me ouvir? A pessoa diz, pode, então o contexto tá legal, tá receptivo para que a pessoa possa ouvir sua mensagem. Entretanto, o sinal começa a oscilar. O sinal da ligação do seu celular começa a oscilar. A pessoa não vai conseguir ouvir sua mensagem, ou seja, naquele momento que o sinal falha, que a rede falha, o canal pelo qual a mensagem está passando, que é justamente pelo celular, vai falhar. Então, muito provavelmente, a pessoa não consiga entender integralmente a sua mensagem. Por mais que você esteja dizendo ela de forma clara, né, que você esteja ali tranquilo falando sua mensagem. Por quê? Porque o canal falhou. Ou seja, eu gosto sempre de trazer a perspectiva do canal, porque muita gente às vezes acha que o canal não é significativo para isso, muito pelo contrário, ele é sim. Então, esses 6 elementos da comunicação, gente, eles são extremamente importantes para que a gente possa, de fato, concretizar a mensagem e ter uma comunicação efetiva e eficiente. Pare aí para pensar um pouquinho. Pense quantas vezes uma situação já foi gerada, né, por conta de uma mensagem mal recebida, por conta de um ruído. Sabe aquele telefone sem fio que a gente fala muito, que na infância a gente brinca? Eu nunca brinquei, né, porque sou a pessoa mais jovem, já brincava de Barbie. Mentira. Mas, sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? É exatamente isso. Você fala aqui no início, quando chegar no fim é outra coisa, a mensagem é outra, coisas às vezes saem, coisas absurdas. É justamente isso. Beleza? Então, 6 elementos da comunicação. E por que isso é importante, Rebeca? Porque agora a gente vai para o conteúdo, né, que é recorrente no Enem. Funções de linguagem, certo? Então, antes da gente chegar nas funções de linguagem, só para a gente sintetizar os elementos da comunicação, vamos lá? Emissor. Quem é o emissor? É aquele que emite a mensagem. Claro que essas nomenclaturas elas podem mudar, né? Emissor, enunciador, então
pode haver aí uma mudança na nomenclatura, mas é a mesma coisa. Então, emissor é aquele que emite a mensagem, receptor, aquele que vai receber a mensagem que é o conteúdo, né, as informações propriamente transmitidas, o canal por onde essa mensagem ela vai passar, né, ela é transmitida, o código são os signos, né, que a gente vai utilizar na mensagem, pode ser código verbal, não verbal, multimodal, híbrido, enfim. E o contexto é justamente essa situação comunicativa que a gente vai efetivar ali de acordo com a interação, né? Que também pode ser chamado de referente. Então, o contexto a gente também pode chamar de referente. Pronto. 6 elementos da comunicação. E as funções de linguagem? Por que a gente trabalha com elementos da comunicação? Eu gosto muito de deixar os elementos da comunicação bem elucidados. Por quê? Porque as funções de linguagens, elas partem de cada elemento da comunicação. Ora, eu disse para você que quantos elementos da comunicação nós temos? 6. Bom, nós temos 6 elementos da comunicação. Se eu acabei de dizer que para cada função, para cada elemento da comunicação, a gente tem uma função de linguagem. Quantas funções de linguagem nós temos? 6, exatamente. Então é por isso que antes a gente trazer as funções de linguagem, é importante que a gente tenha muito claro esses elementos da comunicação, a sua funcionalidade, né? Como é que a gente utiliza, para que servem, por quê? Porque cada uma dessas funções de linguagem partem de um desses elementos da comunicação, beleza? Então, o que são essas funções da linguagem? Bom, quando um emissor, né, quando uma pessoa, ela transmite, ela tem a intencionalidade de se comunicar, ela vai fazer isso com uma intencionalidade. Nada é desproposital. Ah, mentira! Eu escrevi ali meu diário, não penso no meu receptor. Não. Muito pelo contrário, dizem que todo mundo que escreve o diário é porque um dia quer que alguém leia, viu? Eu, hoje em dia, mais não, mas eu tenho uma agenda, eu gosto muito da escrita, né? Que sou também professora de redação, então eu tenho uma relação assim, ó, bem juntinha com a escrita. Eu gosto desse exercício. Tudo meu é escrito, né? Tudo meu é escrito. E aí, eu tinha vários diários, assim, mais novas, né? Aí, tem uns 2 anos atrás, que eu, organizando a bagunça, revi alguns. Gente, eu não quero que ninguém leia. Eu não tive nem coragem de jogar no lixo, porque se alguém pega, sabe aquelas histórias, assim, de chegou no lixão, alguém pegou e vai procurar, eu tô ferrada da minha vida. Então, ainda não tive coragem de me desfazer, botei numa caixa, guardei assim, muito bem guardado. Não quero que ninguém leia. Mas, um dia eu vou queimar. Mas, assim, eu tinha uma intenção para escrever aquele diário, né? Quem sabe, na época que eu estava escrevendo aquele diário, eu estava escrevendo justamente para um dia amadurecer, pegá-los e lê-los, né? Então, assim, a gente sempre tem uma intenção, né? Quando a gente vai começar um processo comunicativo. Então, essas funções de linguagem é justamente esse entendimento que a gente precisa ter, que toda vez que a gente tem um processo comunicativo, a gente dá uma finalidade para ele, mesmo que isso aconteça inconscientemente, né? Porque ninguém vai fazer as coisas né, pensando, olha, vou mandar essa mensagem, tá. Não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque a gente é tão íntimo da nossa linguagem, né, da nossa língua, que a gente já vai fazendo isso meio que espontaneamente é nosso, né? Então a gente não vai calculando aqui, mas a gente tem sim um objetivo. A gente tem um objetivo para tudo nessa vida, né? Então, quando a gente estuda essas funções de linguagem, a gente vai estudar o quê? As especificações de cada uma delas, a gente vai entender que cada um desses elementos tem uma funcionalidade dentro de um texto, né? Então, a gente vai ver aí cada uma delas. Dúvidas? Não, né? Tá tudo muito facinho, tudo muito de boa. Deixa eu tomar aqui meu cafezinho. Que delícia, frio. Eu já não gosto de café, frio ainda, treva, né? Mas bora lá. Bom, então a gente vai devagarzinho, porque a gente no final tem o quê?
responder em questões. Por quê? Porque não basta teorizar. A gente, tem que provar para vocês como é que isso cai na prática. E olha que todos os anos cai uma questão. Trouxe aqui para provar, porque eu sou assim. Vocês sabem que eu sou assim. Eu falo e provo. Bora lá. Bom, vou começar com a função emotiva. Vamos lá? Olha só, a função emotiva, o que esse nome lembra pra gente? Emoção, né? Emotiva, emoção. Então, quando a gente pensa em emoção, eu gosto muito de não necessariamente teorizar, tá? Por quê? Porque na prova, vocês não vão fazer só a prova de linguagem. Não, vocês vão fazer a prova de linguagens, mas não tem só o assunto de gramática, né? Pra vocês lá recorrer. Vocês vão ter que lembrar de um monte de coisa. Então, nada de teoria. A gente vai tentar aí fazer com que vocês criem uma linha de entendimento para que não precise ficar gravando aqui teoria, porque nem eu gravo teoria. Então vamos lá, olha, vamos acompanhar aqui comigo a minha linha de raciocínio que eu acho que vocês vão pegar. Vamos aqui, função emotiva. Emotiva me lembra emoções. E quando a gente fala de emoções, você pode dizer da minha emoção? Você pode falar da minha emoção? Não pode. Eu vou falar. Não vai falar, porque a emoção é minha. Entende? Então, o que a gente entende? Que a emoção é uma coisa subjetiva, é uma coisa da pessoa. Aí eu pergunto, temos 6 elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, código, contexto e canal. Qual desses 6 elementos da comunicação vocês acham ali que vai priorizar essa função emotiva? Claro! Emissor, tudo é. Função emotiva está vinculada a qual elemento da comunicação? Emissor. Por quê? Então, como é que a gente vê isso ali na escrita, na prática? Olha só. Eu vou pegar aquele texto e vou dizer que a função emotiva está ali presente quando eu percebo que o emissor daquele texto quis expor as suas emoções. Ele não está preocupado se você, receptor, vai entender. Ele não está preocupado que, sei lá, outras pessoas têm entendimento. Ele não está nem aí. Ele quer simplesmente expor as suas emoções. Vamos lá. Lembra que eu falei do meu diário? Pronto. Quando eu escrevi o meu diário há anos-luz, eu não estava preocupada com quem fosse ler. Eu estava preocupada ali em expor as minhas emoções. Um negócio bem narcisista, né? Eu não sei o quê. E as opiniões minha referente aos outros. Mas era tudo pautado na minha subjetividade. Então, toda vez que vocês pegarem um texto que perceber que naquele texto ali, o autor está dando conta de expor a sua subjetividade, de expor seus sentimentos, a gente vai dizer que a função ali que está predominante naquele texto vai ser a função emotiva, que está vinculada ao emissor. Viu que não é difícil? Não é difícil não, pô. E aí, vou dar um exemplo de música aqui, tá tendo material. Então, a gente sabe que exemplos de textos que tem a função emotiva prevalecendo. Diário, biografia não, autobiografia, vocês sabem que tem diferença, né? Biografia é quando é o que as vizinhas da gente faz, né? As vizinhas da gente, na verdade, fazem. As vizinhas da gente fazem o quê? Uma biografia da nossa vida. Tem coisas que, inclusive, a gente nem fez, nem sabe. Elas ainda, fazem premonições. Percebe? Porque o que é biografia? A biografia é quando você fala ou que você escreve da vida do outro. Mas quando eu faço uma autobiografia, sou eu, autora, falando de mim mesma. Então, aí eu vou ter, de fato, a função emotiva ali prevalecendo. Então, tem uma música de Ana Carolina, sou boa de cantar? Não sou boa de cantar, entende? Porque também não dá pra eu ser boa em tudo. Não sou boa de cantar, mas vou cantar aqui, Tem uma música de Ana Carolina que eu amo, Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Sou eu. Olha a outra, porque a Ana Carolina, ela é possessiva, tóxica, Eu quero te roubar pra mim.
Eu que não sei pedir nada. Gostaram, não foi? Ó, tudo é eu. Eu quero te roubar. Eu que não sei. Ou seja, é sobre isso. Então, toda vez que você perceber que é o autor falando ali dele mesmo, você vai saber que a função ali que está prevalecendo é a função emotiva, uma coisa bem narcisista. Vamos lá. Função conativa. Ou, eu gosto desse outro nome porque aí, ó, dá pra gente criar a linha de raciocínio. Função apelativa. Essa função, ela tem dois nomes. Ou função apelativa ou função conativa. Vocês não vão errar por causa de um nome, né? Pronto. Perceba, peguem esse nome aqui, apelativa. Quando você faz apelo, você faz apelo para quem? Para si mesmo? Não. Você vai fazer apelo para o outro. Você apela para que sua mãe lhe dê de presente um PlayStation. Você apela para ter um professor que explique bem para que você entenda o conteúdo e faça uma boa prova. Você apela para as entidades aí que você acredita, não é? Lhe dê um bom condicionamento, né? Um bom entendimento das coisas. Então, a gente sempre apela para quem? Para o outro. Então, tendo em vista os elementos da comunicação que a gente já tirou o emissor, né? Então, só são 5 agora. São 6 elementos da comunicação, emissor nós já vimos. Então, restaram 5. Então, desses 5 elementos da comunicação que nos resta, olha o que eu disse, que a função apelativa, a gente apela para o outro. Então, qual o elemento da comunicação que vai dialogar com essa função aí? Ótimo! Receptor. Porque quando você faz um apelo, você faz um apelo para o outro, para quem está lhe ouvindo. Então, essa função apelativa, a gente vai perceber em textos que vão ter como foco o receptor. Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa propaganda. Gente, tem uma propaganda que me traumatizou quando era pequena. É sério. Quando era pequena, né, eu sou nascida em berço de madeira, né? Tem de ouro, no meu caso foi de madeira, só para entender a analogia. Mas eu sou desprovida financeiramente, sou desprovida de dinheiro, né? E nasci numa família assim desprovida de recursos financeiros. Olha aí, um eufemismo, viu? Mas vamos lá. E aí o que acontece? Tinha uma propaganda que era compre batom. Eu digo isso porque eu sou traumatizada, isso marcou a minha infância. Então, tinha uma propaganda que era compre batom, seu filho merece batom. Eu fui a filha que não mereceu batom, porque eu não ganhei batom, porque o batom era caro, né, naquela época e tal. E aí, mas assim, olha o apelo dessa propaganda. Minha irmã, as crianças infernizavam os pais. Por quê? Porque era um menino dizendo: compre batom, seu filho merece batom, vá para sua mãe para ela comprar o seu batom. E aí as crianças ficavam ali, fizeram direitinho. Inclusive, eu me recordo que essa propaganda tinha um negocinho assim, ó, que o menino ficava assim, ó, compre batom na frente da televisão, que é, né, dentro da televisão, no caso. Então, assim, isso me traumatizou, porque eu não pude comer o negócio do batom. Comi depois de grande, né, com meu dinheiro já. Mas assim, percebam que essa função apelativa, ela vai dialogar diretamente com o receptor, não é sobre eu mais, é sobre com quem eu estou falando. Então, lembra disso, o apelo você faz para o outro e não para si. Então, a função apelativa ou conativa, né, não vamos esquecer das possíveis nomenclaturas que podem vir, né, é quando o emissor tenta convencer o receptor a praticar determinada ação. É comum, muito comum, o uso dos verbos no imperativo, né, que é quando a gente... imperativo é o modo verbal que nós utilizamos, eu costumo dizer que é o modo das mães, né, que as mães adoram, elas não pedem, elas mandam, né, vem cá! Pra tomar banho. Então, você usa o verbo aí no modo imperativo, que é aquele modo ali de dar ordem, aconselhamento. Então, essa função apelativa, esses verbos no modo imperativo, eles estão muito presentes. Então, a gente percebe que em propaganda é muito comum a gente ter essa função apelativa ou conativa, em comícios, em palestras, né? Então, são funções ali que estão muito presentes
nesses textos, nesses contextos. Então vamos lá. Função apelativa ou conativa está ligada a qual elemento da comunicação? Receptor. Muito bem, já foram 2, faltam 4. Função poética. Gente, a função poética, ela é uma função que está vinculada muito à função anterior, que é a função apelativa. Por quê? Porque quando você vai criar um texto para tentar convencer o outro, apelar para o outro, né? Então o foco da sua mensagem é o outro. Mas você se preocupa com a forma que você vai colocar essa mensagem. Vou dar um exemplo aqui. Você quer viajar, estamos... carnaval. Carnaval vai chegar aí. Pronto, carnaval vai chegar. E aí você é menor de idade, mas você quer muito ir pro carnaval. Sua mãe deixa, né? Depender de com quem você vá, depender do seu comportamento em casa, enfim, de vários aspectos aí. E aí, quando você vai chegar para apelar para sua mãe, para que ela deixe você ir para o carnaval, você não vai chegar assim, ó, manhã vou pro carnaval, viu, tal. Não, você não vai. Isso aí, uma semana antes de fazer a sua apelação, você já tá fazendo o quê? Lavando o banheiro sem ela pedir, levando o lixo, lavando os pratos, né? Tudo aí são estratégias para você, no dia da apelação, ó, tá lá com os fatos, com a prova de que você merece. No dia, você não vai dizer, manhã, tá ligado? Você não vai usar esses termos. Você vai adequar a sua linguagem, você vai cuidar da estética da sua mensagem, né? Às vezes até da sua estética propriamente dita, né? Pô, vou tomar banho, minha mãe fica enchendo meu saco pra eu tomar banho, vou tomar banho aqui, depois vou lá pedir a ela. Então, toda vez que você se preocupa, não necessariamente com a mensagem, mas como essa mensagem vai ser produzida, a gente vai estar pensando, obviamente, nela, né, na própria mensagem. Então, a função de linguagem que vai estar pautada nesse elemento da comunicação, que é a mensagem propriamente dita, é a função que a gente chama de poética. Ou seja, a gente, principalmente nos textos escritos, como é que a gente vê isso? A gente percebe que vai haver ali uma preocupação, né, em como essa mensagem vai aparecer, no caráter estético dela. E quando eu digo estético, não é necessariamente beleza, mas como a gente vai articular as palavras, como elas vão estar organizadas ali dentro. Tem um texto que eu gosto bastante, né, que eu vou pedir para a edição colocar para vocês, que tem um poema muito bacana, que é uma xícarazinha, eu tô vendo aqui ela, né, no meu material, que é uma xícara de longe. Você vai achar que é uma xícara e você vai ver que é um café, né, porque é uma xícara de café, né, pequena, e você consegue dizer até que o café tá quente. Por quê? Porque tá saindo a fumacinha, né? Só que ali são palavras. Então, o autor desse texto, ele poderia ter dito, poderia ter escrito a mensagem, né, da forma que a gente está acostumado, né, em versos, mas ele preferiu trazer um caráter estético, que é o que a gente chama de... Meu Deus, esqueci o nome desse movimento literário. Esqueci, Paulo Leminski. Concretista. Literatura concretista. Essa literatura concretista foi um movimento literário que a gente também vai falar na aula de literatura, que se preocupava muito com o caráter estético da mensagem, né? Então, a função poética, que é essa que vai cuidar desse caráter estético, estava muito presente nesses poemas aí concretistas. E aí, nesse texto, que é o seguinte, ó. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? E aí a alça da xícara, né, é a interrogação. Cara, eu amo esse poema, amo mesmo. Então você vê que o autor poderia ter dito de uma outra forma, mas a forma, a estética que ele cria para passar isso, deixa tudo mais saboroso. Então vamos lá. Função poética é aquela que vai focar onde? Na mensagem. Bom, função fática, ó, fática, incisivo.
elemento da comunicação que vai dialogar aí com a função fática, o canal. Então, a função fática é aquela função que a gente percebe que o emissor ele vai testar o canal da comunicação. Porque, vou dar um exemplo. Você liga para uma pessoa. Você não já sai falando. Você vai falar assim, fulano, pode falar, tá podendo me ouvir? Né? Alô? Por que a gente fala alô? Atende o telefone e fala alô, então diga, né? Porque você está dizendo assim, ó, tô aqui, tô te ouvindo, pode falar, entende? Então aquele simples alô, ele não é um simples alô. É uma forma de você dizer para o outro que o canal ali da comunicação tá efetivo, tá funcionando, porque naquele momento o canal vai ser o quê? O telefone. Então, a função fática, ela é extremamente importante porque a gente vai poder compreender de fato a mensagem. Se o canal falha, ele compromete completamente o conteúdo da mensagem. Então, função fática está para qual elemento da comunicação? Canal. Função referencial. Olha lá, teve um dos elementos da comunicação que eu falei que ele também era conhecido como referente. Você lembra? Claro que lembra. O contexto. Então, a função referencial é aquela função que vai ter em foco o contexto. Como assim, Rebeca? Olha só. Passando isso, como é que eu vejo isso, Rebeca, no texto? Simples. Você vai perceber que em textos onde a importância não é a estética da mensagem, não é o receptor, é simplesmente passar uma determinada informação, transmitir uma determinada informação. Onde é que a gente percebe muito isso? Qual é o tipo de texto que a gente percebe muito que a funcionalidade, o objetivo daquele processo comunicativo é simplesmente expor um fato, colocar em pauta ali um determinado contexto, uma determinada situação? Jornal, reportagem, né, documentário. Então você percebe que a função ali não quer saber se o receptor vai gostar ou não. Ele quer simplesmente pegar um fato. Olha, Nordeste, a região do Nordeste foi a região com mais notas 1000 no Enem 2025. E assim foi em 2024 também. Então perceba que ele não quer saber se os sulistas não vão gostar. Ele só quer expor a situação. Então toda vez que a gente percebe que o texto ele só tem como foco ali trazer um determinado fato, expor um determinado tema, quando você escreve ali seu texto dissertativo argumentativo, qual é o objetivo dele? É trazer a sua opinião de forma pessoal? Não. Você vai debater sobre um tema, você vai trazer fatos relevantes sobre um tema, trazer argumentos sobre um tema. Então você percebe que a função ali predominante no seu texto é o quê? É o referente, é o contexto, é você debater sobre determinada temática. Então ali o foco é o contexto. Então ali a função daquele texto ali a gente pode classificar como função referencial. Beleza? E por fim, se não me engano, sim a última, a gente tem a função metalinguística. Bom, só está nos restando quem dos 6 elementos da comunicação? O código, né? Então, o código é quando ele fala, a função metalinguística é quando esse código fala dele mesmo. Então, por exemplo, eu tô aqui, não vou me colocar não. Você tá lendo uma revista, pegou uma revista aqui aleatória. E aí, em uma determinada folha dessa revista, tem assim, assine esta revista por R$10 mensal. É a própria revista fazendo propaganda dela mesma. Eu não tô aqui dando aula? Pronto. Gente, pronto, se eu desse aula, se eu fosse fazer uma oficina para professores... eu sou Rebeca, professora de língua portuguesa. Se eu fosse ministrar uma oficina para professores de português darem aula de português, metodologias de língua portuguesa, como ensinar determinados conteúdos, tal, seria ali a função metalinguística, porque sou eu
professora de português ensinando a fazer aquilo que eu faço. Você entende? Então, é a função metalinguística. Então, só para a gente conceituar aqui, a função metalinguística, ela vai estar centralizada em qual elemento da comunicação? O próprio código. Então, é quando ela usa a linguagem para falar dela mesma. Um cantor que cante como é, sei lá, lindo, a sua voz, o processo de cantar, ele está cantando sobre isso, metalinguagem, né? A poesia que fala da poesia, a poesia que fala da função do poeta, né? Um texto que comenta outro texto, enfim, quando a gente percebe que o código fala dele, a gente está usando aí uma metalinguagem. A gente tem ali a função predominante metalinguística, beleza? Bom, vamos agora para as questõezinhas, né? Eu separei aqui. Esse assunto, ele é caro. Por que ele é caro? Primeiro porque ele é fácil, mas todos os anos caem questões sobre ele. Eu tô aqui com a prova, uma de 2025, uma de 2024, uma de 2023. E cada uma delas tinha uma questão de funções de linguagem. Já é uma função, se é uma questão que todos os anos cai no Enem, o que é que a gente pode dizer quanto a isso? É uma questão acertada. Você não pode errar o que você já sabe que cai sempre. Beleza? Então vamos lá. Enem de 2025. Deixa eu beber aqui minha água. Gostaram? Ó. Quem é? Quem é aqui? Vocês sabem quem é? Frida Kahlo. Muito bem. A mesma do cafezinho. Será que eu gosto bastante? Vamos lá. Em 2025 a gente tem uma questão, tá? Eu tô aqui com as provas azuis. Função de linguagem, ela veio na questão 34, tá? Então ele traz aqui um texto, né? Uma imagem. Tem assim, qual é... Ai, esqueci agora. O que é que eu disse pra vocês quanto à questão da resolução de questões? A gente começa sempre pelo enunciado, depois a gente vai ao texto. Então tem aqui o enunciado. Com base na relação dos elementos não verbais com a frase você, entre parênteses, não, fecha parêntese, está sozinho, nessa capa de revista, a função poética fica evidente, pois. Chega aqui que eu vou te falar uma coisa. Tenham muito cuidado, inclusive eu até separei uma questão sobre isso. Por quê? Porque existem, em um mesmo texto, não, na verdade eu estou procurando aqui, acho que eu não coloquei essa questão, mas vamos lá. Em um texto, você pode encontrar diversas funções de linguagem, tá? Em um texto só, a gente consegue ter 2, 3, 4, até 6 funções de linguagem juntas, a depender do texto. Então, como é que você vai saber qual é a melhor forma de saber o que é que ele quer? É lendo a questão. Porque ou a questão ela já vai dizer, né, como é o caso dessa aqui que eu acabei de ler, porque aqui ela já disse, ó. Nessa capa de revista, a função poética fica evidente, pois. Olha aí, função poética. Ela já está dizendo que ela quer que a gente tenha em mente essa função poética. Então, a gente esqueceu as outras, mesmo que elas apareçam no texto. Por quê? Porque o enunciado já disse que ele quer que a gente traga a perspectiva na função poética. Mas ele pode trazer, ele pode requerer que a gente busque a função predominante, dentre várias, sabe-se que um texto pode ter diversas funções de linguagem. Dentre todas que há no texto, a predominante já caiu questão assim, às vezes pode cair, como já caiu uma questão assim, no texto acima, nota-se que a função poética, ela é predominante. Entretanto, a função emotiva está presente em qual trecho? Aí ele traz os trechos, né? Isso foi uma questão, acho que 2022, 2021, não lembro, mais próximo assim. Mas aí você vai precisar ir no que ele quer, tá? Então, lembrem-se,
Em um mesmo texto, a gente pode perceber ali a presença de várias funções de linguagem, mas para a gente ser assertivo quanto à resposta, a gente precisa ir ao enunciado para entender do que ele está falando, o que é que ele quer que a gente busque, tá? Então, vamos lá. Com base na relação dos elementos não verbais com a frase "você não está sozinho" nessa capa de revista, a função poética fica evidente, pois. Aí a gente tem aqui a imagem, né, um texto híbrido, porque tanto tem linguagem verbal como não verbal. Tem assim: Galileu, a ciência ajuda você a mudar o mundo. Edição 371, fevereiro de 2023. Você não está sozinho. No Brasil, metade da população se sente solitária e a mesma sensação cresce em outras partes do mundo. Por que devemos repensar nossas relações? E aí tem várias imagens de pessoas, né, em seus próprios buracos, vivendo sua própria vida, né? Ou seja, todo mundo junto, mas ao mesmo tempo cada um isolado na sua solitude, na sua individualidade. E aí a gente vem para a questão, né? A função, com base nesses elementos que são postos nessa capa de revista, a função poética, ela fica evidente, pois, vamos lembrar aqui, a função poética é aquela que está para qual elemento da comunicação? Para a própria mensagem. Ela, então, busca ali esse caráter estético. Então, por que essa função poética fica evidente? Vamos para as alternativas. A. Essa frase informa sobre os riscos de um determinado comportamento social. Você não está sozinho. E aí destaco não entre parênteses. B. Conteúdo da mensagem expressa a atitude do enunciador sobre o tema. Aqui a gente já descarta. Por quê? Porque se fala do enunciador, o enunciador é quem? O emissor. Então, essa não é a função que está ligada no enunciador. Então, a gente já tira a letra B. C. A construção dessa frase possibilita mais de uma interpretação. D. Essa frase estabelece um diálogo direto com o leitor. É com o leitor que a gente fica preocupado na função poética? Não. A função poética, ela se liga diretamente com quem? Com o receptor. Então, tá fora aqui essa D também. A linguagem utilizada volta-se para si mesma. Quando a gente fala de voltar para si mesma, a gente está falando de quê? Da subjetividade do emissor também. Então, não. Então, a gente já descartou aqui B, D e E. Então, estamos entre A e a D. E aí? A e a C. E aí? Letra A. Essa frase informa sobre os riscos. Tem algum risco aí que está sendo informado pela frase? Não. Então, a alternativa correta é a letra C, né? A construção dessa frase possibilita mais de uma interpretação, sim. Porque quando ele diz você não está sozinho como? Cada um pode interpretar de uma forma diferente, né? A interpretação é individual. Uma questão fácil, não é uma questão difícil, uma questão tranquilinha aí que eu tenho certeza que vocês acertariam. Vamos agora para uma questão de 2024, né? Questão 13, eu tô com a prova azul. De todas aqui, eu tô com a prova azul. Esse texto, olha aqui, esse texto é marcado pela função referencial da linguagem, uma vez que cumpre o propósito de... Essa foi uma questão que eu respondi e acertei, porque eu respondo, depois eu olho o gabarito, obviamente. É uma questão que eu não li o texto. Ah, Rebeca, mas você é professora? Não, gente, não é isso não. É porque a gente sabe da coisa, a gente tá estudando o conteúdo. Então, óbvio que fica mais fácil. Vem aqui comigo. Eu disse pra vocês que a função referencial que a gente viu há pouco, olha só, a função referencial da linguagem, ela está ligada para qual elemento da comunicação? O contexto. Beleza. Esse contexto, ele está vinculado, quando a gente lida ali com o texto, ele está ligado ao quê? A textos que vão trazer uma informação sobre algo, ele está preocupado apenas em expor um fato, alguma coisa. Pronto. Então, aí eu vou olhar o quê? Eu vou olhar a referência do texto. Eu não li o texto. O texto é um pouquinho grande, eu não li o texto, ó. Eu li aqui a referência do texto. Quando eu ler a referência, tem aqui, disponível em www.12.senado. Então, é um texto que vem ali do Senado. Então, a gente vem... Aí eu já sei que a função referencial da linguagem é aquela que está ligada ao contexto, que vai expor... ela não está preocupada com o receptor, não está preocupada com o emissor, com a mensagem, nada. Ela está preocupada apenas em expor um fato. Aí aqui eu tenho os verbos, olha as alternativas. Sugerir soluções, você acha que o Senado vai sugerir alguma coisa? Claro que não. Letra B, vai estabelecer
alguma coisa? Pode, já marquei aqui. Comparar o desempenho acadêmico, eu nem li o texto, né? Mas ele fala que é alguma coisa de mulher. Comparar o desempenho, ele não vai comparar, né? Não é isso. Isso aí é um infográfico, alguma coisa assim. Letra D, informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres. Ó, informar pode ser. Letra E, orientar o público. Ele é algum manual? Não. Então, o que é que eu fiquei aqui? Eu fiquei entre a letra B e a letra D. Estabelecer uma relação entre menstruação e gravidez. Ou letra D, informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres. Eu, obviamente, que eu não estou ali no Enem, não estava fazendo o Enem, então eu marquei logo de cara a letra D. Mas, se eu estivesse fazendo a prova, eu teria feito esse movimento que eu fiz aqui com vocês, de exclusão logo de cara, e ia no texto só porque eu fiquei entre a B e a D. E a resposta correta é a letra D, tá? Informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres. Então, é uma questão que eu acertei. Claro que eu sei, que eu entendo que eu, né, tô mais aí por dentro do que vocês, talvez, né, na minha disciplina, obviamente, mas também uma questão assim que vocês, mesmo que voltassem ao texto, seria muito mais fácil. E Enem 2023, a questão 28. Olha aqui, ele já diz, eu gosto das questões que o Enem traz sobre funções de linguagem, porque elas já são objetivas, eles não ficam rodeando não, eles já falam lá. Então aqui, Enem 2023. A função emotiva, vamos lá? A função emotiva é aquela que está ligada a qual elemento da comunicação? Emissor, ó. Então, aqui a gente entende que a função emotiva é aquela função que está ligada ao emissor, que expressa ali a subjetividade, ele está preocupado em expor as suas emoções. Então, vamos lá. A função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de... Quem é o eu lírico? É quem escreve, quem está ali, é a voz do poema, né? Então, vou ler aqui o texto, que é pequenininho. A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo e de repente um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Perceba que é um texto aí que tem um caráter estético, né? Pois é um poema. Tem também essa função poética, mas, de fato, a que prevalece aí vai ser a função emotiva, porque o eu lírico está sempre falando dele mesmo. Então, vamos lá. Qual é, então, a função, né? Qual é o propósito desse eu lírico aqui com essa função emotiva? Letra A, revelar as desilusões amorosas. Letra B, refletir sobre a censura à sua voz. Letra C, expressar a dificuldade de comunicação. Letra D, ressaltar a existência de pressões externas. Ou letra E, manifestar as dores do processo de criação. Bom, ele não manifesta dor de processo de comunicação, de criação, né? Cadê? Ele fala de desilusão amorosa? Não fala, então a gente tira. Ele fala alguma coisa, ele fala de fato da dificuldade de falar, mas ele diz que alguém censura a sua voz? Não, ele diz que é algo dele mesmo. Ressalta a existência de... Ele fala de alguma pressão externa? Também não fala. Então, a gente fica entre a letra C e a E, né? Expressar a dificuldade de comunicação ou manifestar as dores do processo de criação. Ele não fala como é difícil escrever e nada. Então, ele expressa a dificuldade de comunicação, porque ele fala, né? E o que eu quero dizer? Às vezes, quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. E o resultado, ele não fala, na verdade, né? Ele fica calado, ó. Eu calo. Então, aqui, ele expressa a dificuldade de comunicação, né? De como é difícil ele falar. Bom, nossa aulinha de hoje, né, de funções de linguagem e elementos da comunicação finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham aí sanado suas dúvidas sobre isso. É um assunto, assim, bem tranquilo, mas é um assunto que vale a pena vocês
pesquisarem questões a mais sobre, porque é uma questão aí que vai ser garantida o acerto para vocês, uma vez que todo ano, no mínimo, tem uma questãozinha delas aí, como eu bem mostrei para vocês com as provas de 2025, 2024 e 2023. Mas se eu pegasse outras provas, teríamos muito mais questões, porque de fato é um assunto que todo ano cai no Enem. Então, se é um assunto que todo ano cai no Enem, é um assunto aí que a gente, em 2026, vai, acertar. Beleza? Até a próxima aula. Espero vocês.